Do médico amado Lucas, capítulo de número 5. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 33. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 33. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos estudando acerca do ministério de Jesus. Hoje há uma mensagem que dá sequência. É a 7ª mensagem sobre esse ministério do Senhor Jesus Cristo, e estamos analisando isso a partir do Evangelho, da ótica do médico amado, que é Lucas. Interessante nós observarmos o contexto desse texto. É sempre importante a gente observar o contexto, porque quando a gente entende o texto fica muito mais fácil. Muito mais fácil mesmo. Qual é o contexto desse texto? Isso ocorre exatamente após a escolha de Levi, Mateus, que era um cobrador de impostos. Os irmãos se recordam que no domingo passado nós aprendemos um pouquinho sobre o chamamento de Mateus, o chamado de Levi, que é Mateus. Pois bem, Mateus era um publicano, um coletor de impostos, conforme vimos, uma pessoa extremamente persona não grata, pessoa muito mal vista, porque todos os cobradores de impostos sempre tinham essa má fama de cobrarem um valor a mais do que o devido. A parte devida a Roma, eles mandavam para Roma, e o excedente ficava com eles. Portanto, todos eles eram muito ricos, e era uma riqueza que era advinda de forma ilícita. E todos sabiam disso, mas nada podiam fazer. Então, os publicanos eram realmente muito mal vistos na sociedade. E o Senhor Jesus Cristo chama um publicano, ele chama um coletor de impostos, ele chama então Levi, que é Mateus. Mateus, então, fica extremamente alegre e dá um banquete na sua casa. E naquele banquete tem muita gente, vimos isso no domingo passado. E é exatamente no meio desse banquete que surge essa história que os irmãos acabaram de ouvir e ler nas Escrituras. Há um debate ali. Os discípulos estão ali presentes? Sim, mas tem muita gente ali que está ali pela fama de Jesus. Então tem muita gente ali presente, e é esse povo que começa a tentar desviar o foco da presença de Jesus. Então eles começam a questionar. Nos diz o verso de número 33 que é feito um comparativo entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Inclusive colocam até mesmo a seita dos fariseus no meio, dizendo que os discípulos de João jejuam, até mesmo os fariseus jejuam, fazem orações, e aí eles dizem assim: os teus não estão jejuando, eles estão comendo e bebendo. Eles queriam, de alguma maneira, dizer assim: olha, aquele grupo que jejua, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, eles estão espiritualmente mais elevados do que os teus. Os teus não, eles não estão se preocupando com a vida espiritual, eles estão aqui comendo e bebendo. E aí é quando o Senhor Jesus Cristo, conforme vimos no domingo passado, ele veio estabelecer os valores do reino do Pai. E é exatamente nesse momento em que ele vai estabelecendo os valores do reino, que ele responde dizendo que ele é o noivo, ele é o importante. Então ele é o centro
das atenções. Então, todos querem ficar com o noivo. Depois que o noivo se vai, sim, diz ele, aí as pessoas vão jejuar. Com isso, o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte: olha, não tenho nada contra o jejum. Jesus Cristo não fala que não se deve jejuar. Ele está falando sobre algo que é premente para aquele momento. E ele é o mais importante para aquele momento. Logo em seguida, Jesus Cristo conta uma parábola. Essa parábola aqui, ela é a primeira parábola narrada por Lucas. Depois ele vai falar de outras, mas falaremos sobre isso oportunamente. Nessa parábola que ele apresenta aqui, ele apresenta uma parábola que a parábola é uma coisa muito interessante. A parábola nem sempre, irmãos, ela é de um fato verdadeiro, nem sempre. O objetivo da parábola é facilitar o ensino de uma lição. Esse é um processo. Então, a parábola é apenas e tão somente um instrumento de linguagem, uma figura de linguagem, uma ferramenta para facilitar a compreensão de o ensino. E o Senhor Jesus Cristo, na sua parábola, ele diz lá no verso 36, ninguém tira um pedaço de veste nova, de roupa nova, e coloca num tecido velho. Não dá certo. Não é assim que funciona. Ele usa agora uma outra figura, não mais a do tecelão, daquele que trabalha com tecido, mas agora ele vai falar da figura do odre. Odre era uma forma de as pessoas levarem líquidos, poderia ser água ou vinho. Aqui, no caso, a figura do vinho. Então, era de pele de animais, era uma pelica, algo bem fino. Pois bem, ele está dizendo, ninguém coloca um vinho novo em odres já velhos, porque aquela pele já está ressecada. E o poder de fermentação do vinho é muito grande. Então, se pegar um odre velho e um vinho novo com grande poder de fermentação, quando você colocar, na hora ele até comporta, mas com poder de fermentação ele vai se romper. Então vão se perder dois produtos, o vinho e o odre. Então ele estabelece dizendo, coloca-se vinho novo em odres novos. Então o Senhor Jesus Cristo parte para o final, que é o verso de número 39, dizendo que há um vinho velho que é melhor do que um vinho novo. E todos sabemos dessa máxima, né? Vinho, quanto mais velho, melhor. É o que diz, é o que se diz. Pois bem, como é que nós podemos aprender lições aqui, nesse episódio, na casa de Levi, na casa de Mateus, que reflitam o ministério do Senhor Jesus Cristo? Temos aqui 3 lições e com elas nós queremos aplicá-las à nossa vida sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. A primeira lição, irmãos, é que o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele ensina e conduz o homem a priorizar e aproveitar para estar na presença do Senhor. O ministério do Senhor Jesus Cristo ensina e conduz o homem a priorizar e aproveitar para estar na presença do Senhor. Verso de número 34. O verso de número 34 diz assim, Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e naqueles dias, sim, jejuarão. A figura do noivo aqui, irmãos, é a primeira vez que o Senhor Jesus Cristo refere-se a si mesmo como noivo. Mais tarde, Paulo usará essa figura para dizer que a noiva é a igreja. E haverá um casamento e estaremos para sempre com o Senhor. É essa figura de linguagem que Paulo utilizará no futuro, mas porque Jesus Cristo primeiro utilizou a figura do noivo aqui. De fato, irmãos, quando o noivo está para se casar, durante a festa, todos querem compartilhar a presença do noivo. Ali não há momento, então, irmãos, para um jejum. O jejum é afastar-se de alimentos ou afastar-se de bebidas. Jesus Cristo está estabelecendo aqui muito claro que os seus discípulos estão fazendo o que é correto, sim. E os outros não são parâmetros. Jesus é o parâmetro. Esse é o ponto. Sabe o que é que muitas vezes acontece, irmãos? É que Jesus Cristo, para muitas pessoas, não é mais a referência. As outras pessoas são referenciais.
outros líderes são referenciais, outras circunstâncias são referenciais, tradições são referenciais, mas Jesus não é mais. E Jesus Cristo estabelece desde o início que ele era, é e sempre será a referência. Ele é o noivo, a prioridade é minha, o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Os meus discípulos estão sendo bem doutrinados, os meus discípulos estão agindo de maneira correta, eles estão desfrutando de mim, estão desfrutando da minha presença, estão aproveitando para aprender de mim. O ministério do Senhor Jesus Cristo se coloca dessa maneira. Ele é o referencial. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é que o ministério do Senhor Jesus Cristo ensina sobre a necessidade de se estabelecer e de se construir uma nova estrutura para poder dele desfrutar. O ministério do Senhor Jesus Cristo ensina sobre a necessidade de se estabelecer, de se construir uma nova estrutura para dele desfrutar. O texto prossegue e o Senhor Jesus Cristo fala sobre duas figuras: a figura do tecido, do tecelão e do vinho. Isso está nos versos de número 36 e depois no verso de número 37. O 36 ele fala da figura do tecido e ele diz assim: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. O que Jesus Cristo está estabelecendo aqui é que, primeiro, as coisas eram reaproveitáveis naquela época, não eram descartáveis como muitas são hoje. Então, quando se rasgava, se consertava, inclusive com remendos. Isso era comum, inclusive entre as pessoas mais pobres. Então, o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo que o tecido novo não vai dar certo no velho. Sabe quem é o pano novo aqui? É Jesus. Por isso é que ele está dizendo aqui: ninguém põe, verso 36, é o início da parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe na veste velha. Aquela estrutura do judaísmo não comportava Jesus. Não tinha poder de contemplar o novo, não tinha capacidade de absorver o novo, porque ela engessava, ela era antiga, ela era feita por homens, ela não vinha dos céus. Era dos padrões humanos que aqueles camaradas trabalhavam. Então, tudo que ali era estabelecido tinha por alicerce as questões humanas, sorrateiras, os interesses humanos. E Jesus Cristo fala: não vai dar certo. Ele é o tecido novo. O tecido novo não se adapta no velho. É por isso que Jesus é rejeitado. Por isso que não há lugar para Jesus naquela religião. Por isso que não há lugar para Jesus nos corações e nas vidas que são renitentes, que são de corações duros. Não há lugar, e Jesus Cristo diz: não se faz, porque não se adapta. O novo precisa de novo. A estrutura nova estará, sim, disponível e aberta para aquilo que é novo. Jesus é esse novo tecido. As antigas leis, os cerimoniais e o pecado daqueles homens eram o tecido velho, que não tinha lugar para o novo. Entenda bem o seguinte que Jesus Cristo está dizendo. Ele está dizendo: eu não sou remendo. Eu não sou um tapa-buraco na sua vida. Eu não vim remendar a sua vida. Eu faço novas todas as coisas. Eu não quero um pedaço. Eu não quero preencher um pedaço. Eu sou Senhor. Ele não está para brincadeira. Jesus não é retalho. Jesus, ele reveste. Jesus muda. Jesus transforma. Jesus cobre a nudez do pecado. Por isso ele não é remendo. Jesus Cristo, ele lava, ele renova, ele restaura, ele purifica, ele não remenda. Ele faz novas
todas as coisas. Somente o novo suporta a pressão do vinho novo. Somente o odre novo tem esse poder. Irmãos, nós estamos estabelecendo nesse segundo ponto aqui, que Jesus Cristo estabelece a necessidade de haver uma nova estrutura. Aqueles odres mais velhos tinham salvação? Tinham. Entretanto, deveria se passar por um processo. Interessante o processo de restauração do odre antigo. O odre antigo ele não era descartado, mas havia um processo, e esse processo era composto por duas partes. A primeira parte desse processo, ele tinha que ficar imerso em água pura. Ele tinha que ficar imerso, aquele odre já com uma pelica já mais fininha, ele deveria ficar imerso em água limpa até purificar-se. Você tinha que renovar aquela água constantemente para que todo o resquício do vinho antigo fosse naquelas águas. Então você ia tirando, esse era o primeiro processo. E somente a água pura podia fazer isso. Somente a água pura poderia deixar aquele odre, aquele couro novo e purificado. E o segundo processo, depois que você passou por várias águas puras, águas limpas, você passava então um azeite puro de oliva. Aí aquele couro recebia uma capacidade de tornar-se um pouco mais elástico. Ele tinha a sua vida renovada. O que nós aprendemos com isso? O que pode e tem poder para restaurar o velho é a água da palavra de Deus. Somente essa água da palavra é que purifica. E depois que essa peça foi purificada pela palavra, o óleo do Espírito Santo de Deus é a graça. Aí ele é restaurado. Esse era o processo. Irmãos, Deus não remenda. Deus restaura. Ele torna novas, nos torna como nova criatura. Deus não nos melhora. Jesus não melhora ninguém. Jesus transforma. Jesus cura. É totalmente diferente. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, é que o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo que Ele é o centro da vida cristã. Ele é o centro da vida cristã. O propósito maior é Jesus. Oração e jejum são consequências desse compromisso com Ele, Jesus. Jesus é o centro. As demais coisas são consequências desse compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar o texto à pergunta inicial do Senhor Jesus Cristo, lá no verso 34. Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, poderão orar e jejuar. Muito, mas muito inteligente e divina a resposta de Jesus. Aqueles homens estavam tentando buscar algum deslize de Jesus. Então, chamar um publicano era algo afrontoso, indevido. Eles mesmos, jamais para qualquer coisa, chamariam um publicano para ocupar lugar. Mas Jesus chama para ser um dos seus discípulos, e isso causou uma revolta muito grande, um espanto muito grande entre aqueles homens. Por isso eles agora tentam então questionar Jesus, dizendo, levando essa questão para dizer, olha, esses homens não têm capacidade de ter vida espiritual. Eles não podem jejuar nem orar. E então Jesus Cristo diz assim, meu amigo, entenda uma coisa, ache um lugar na sua cabecinha para colocar isso lá dentro. Eu sou o mais importante. Jejum vem depois. Oração vem depois. Não adianta jejum e oração se não há comunhão comigo. Sabe por que isso é muito importante, irmãos? Repito. Porque para muitos, Jesus já deixou de ser referência há muito tempo.
outras coisas têm ocupado o lugar do Senhor Jesus. E eu me refiro particularmente hoje à igreja nesse momento que vivemos, no pós-modernismo. Muitas igrejas estão procurando adaptar o evangelho a novidades. E nesses lugares, Jesus já não é mais referência. Outros fatores o são. Jesus não. Então, busca-se o foco em outras coisas que aparentemente são importantes. Observe bem o que eles estão dizendo. Eu chamo a sua atenção. Volte o seu olhar novamente para o verso 33. Os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Gente, esse povo é crente. O que é que você vai abrir a boca para falar sobre jejum e oração? Você tem coragem para falar algo sobre jejum e oração? Contra? Não, aparentemente são dois motivos justos, não? Justíssimos. E Jesus Cristo fala, e daí se jejuam sem estar em comunhão comigo? Que jejum é esse? E daí se estão orando, se não me conhecem, se me rejeitam, se me escantearam, me colocaram de escanteio? Se eu não sou referência, que oração é essa? Que jejum é esse? Ele não ataca o jejum. Ele não ataca a oração, ele ataca a falta de referencial. Ele diz, eu sou a referência, eu sou o fundamento. E ele depois vai dizer, ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém, absolutamente ninguém, nem a igreja tem esse poder de mudar esse fundamento. Jesus é essa pedra angular, esse é o ministério de Jesus. Irmãos, não sei quantos dos irmãos estavam na igreja evangélica no início dos anos, final dos anos 80 e início dos anos 90, não sei quantos. Mas quem estava na igreja evangélica nesse período, há de se recordar, de vez em quando eu falo nisso aqui, que era uma febre de se orar no monte. Todo mundo ia para o monte para orar, era uma coisa impressionante. Se você não fosse orar no monte, você não era crente, era assim mesmo. Era uma cegueira espiritual, era um analfabetismo espiritual absurdo que invadia os arraiais evangélicos. E você então passava, para ser crente, você tinha que passar a cumprir um certo protocolo de atitudes, e aí sim você poderia ser considerado cristão. Se você não cumprisse, você não era do Senhor, você não tinha o Espírito Santo e coisas dessa natureza. Esse povo é um povo que desconhece o evangelho do ministério de Jesus. Porque o próprio Senhor disse assim, o reino de Deus não é comida nem bebida. Ninguém vos julgue, diz a palavra, por conta de sábados, festas e luas novas. Isso não é referencial. Jesus Cristo está estabelecendo para Mateus, para os seus seguidores, Jesus Cristo está estabelecendo para todos os fariseus e na sua palavra para toda a sua igreja que ele nunca vai deixar de ser o referencial. E ele não está em negociação, ele não está à venda, isso é o valor principal da igreja, isso é inegociável, é o fundamento da igreja. Nós temos um hino no nosso hinário que eu achei ele sempre muito linda a mensagem dele, que diz assim, da igreja o fundamento é Cristo Salvador. Aquele hino, irmãos, ele é Bíblia pura, ele é a Bíblia torcida, é aquilo. Porque a igreja não tem poder, a igreja não tem capacidade, nenhum pastor tem autoridade de substituir o alicerce da igreja do Senhor. E Jesus está dizendo isso exatamente aqui, a oração vai ser fruto dessa relação aqui. O jejum vai ser fruto dessa relação aqui, porque o noivo está aqui. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, o ministério do Senhor Jesus Cristo é novo. Estamos aqui vendo o início do ministério do Senhor Jesus. E ele continua na necessidade de ser pregado, irmãos, exatamente pelos mesmos motivos do passado. Porque tem muita gente que ainda não conseguiu compreender o que é o Evangelho de Jesus. E exatamente por conta disso, as tentativas de subtraí-lo, minimizá-lo,
escanteá-lo, silenciá-lo, elas nunca pararam. Nunca pararam. Por isso que há necessidade desse evangelho ser pregado todo dia, em todo tempo, em todas as circunstâncias. Isso é evangelho. Quando a gente fala de evangelizar, muitas vezes só nos vem a ideia, irmãos, de falar de Jesus para salvação para os outros, não para edificar a igreja. Irmão, se ele não serve para edificar a igreja, ele não serve para salvar ninguém. Absolutamente ninguém, porque ele não transforma nem quem já conhece a palavra. Imagina quem nunca ouviu essa palavra. Como vai transformar? Não transforma. Por isso que esse evangelho não é da igreja. Esse evangelho não é das etnias. Esse evangelho não é do homem. É o evangelho de Jesus. É um evangelho que conduz o homem a aproveitar, a priorizar, estar na presença do Senhor. Ensina sobre a necessidade de se estabelecer uma estrutura para receber o novo, não remendos, não aditivos, não melhorias, porque o Evangelho é pleno, ele se basta a si mesmo, a obra é completa, e estabelece que ele continua como centro da vida cristã. Todas as demais coisas são periféricas e serão nulas, todas elas, se não tiverem como centro e fundamento esse Senhor. Que Deus nos edifique na sua palavra, porque ela é inegociável. Que Deus edifique a nossa vida, que Deus edifique a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos.